Se você já fez vários cursos e já consumiu um montão de conteúdo online e ainda assim não conseguiu aprender a utilizar o Present Perfect da forma correta, assista essa aula até o final para você dominar esse bicho-papão do inglês, tudo isso sem gastar um centavo. Hey guys, it's Jamie here. Para quem não me conhece, eu sou professor de inglês há 7 anos e hoje eu vou te ajudar a alcançar o próximo degrau na sua jornada de fluência do inglês. Neste vídeo eu vou te ensinar o Present Perfect até para quem se acha burro, quem tem muita dificuldade com inglês, e ainda vou te dar um plano de estudos que eu tenho certeza que funciona, porque eu aplico esse plano de estudos diariamente com os mais de 800 alunos que eu já tive na carreira, para você não precisar de perder tempo com mais nenhum vídeo desse assunto. Todo o tempo verbal, independentemente da língua, pode ser dividido em 3 partes: meaning, form and function. Significado, forma e função. E por que para dominar um tempo verbal você precisa saber esses 3? Entender o meaning é você garantir que você sabe o que aquela estrutura gramatical comunica. E a function, a função, normalmente é mais de uma função que a gente tem por tempo verbal, assegura que você entenda o porquê e quando utilizar essa estrutura, no caso o Present Perfect, numa comunicação real, numa situação no seu dia a dia, por exemplo. Vamos começar pelo meaning, mas para mim, a parte mais importante ainda está por vir. Então fica comigo. Qual é o meaning, o sentido do Present Perfect? Nunca se esqueça da frase que eu vou te falar agora. Tô olhando aqui fixamente para você não esquecer. O Present Perfect é o tempo verbal que conecta o passado ao presente. Cheguei no nível intermediário de inglês. Isso aqui tem que ser igual a 1 mais 1 para você. Você tem que ter ciência disso. Então, quando eu digo assim, I have lost my keys, eu perdi minhas chaves. Pronto. Foi agora que eu perdi minhas chaves? Não. O momento que eu perdi minhas chaves já passou. Só que eu já encontrei elas de novo? Não. Senão, eu teria usado simplesmente um outro tempo verbal, que depois em outro vídeo eu posso fazer essa comparação para vocês. Mas não. Então, eu perdi elas no passado e no presente eu ainda não as encontrei. O que é que esse tempo verbal faz? Conecta o passado ao presente, beleza? Outro exemplo. I've been in a relationship for 3 years. Quando eu falo I've been, eu estou usando uma forma contraída do I have. Então, have é I have, tá? Só para deixar claro. O que é que eu tenho aqui? Uma conexão entre passado e presente. Comecei o meu relacionamento 3 anos atrás e ainda tô nele. O segundo ponto sobre Present Perfect que você tem a obrigação de saber é a form, ou forma. Esse é o ponto, inclusive, que as escolas tradicionais mais focam, que eu não acho que seja o principal. Eu acho que o próximo é muito mais importante, mas ainda assim, você tem que saber isso aqui. Qual é a estrutura do Present Perfect? A gente vai ter ali um subject, que pode ser I, pode ser you, pode ser he, she, pode ser it, pode ser we, pode ser you, pode ser they, mais o have ou has. E aí, quando vai ser o have, quando vai ser o has? He, she, it, has. O resto é have. Então, em vez de ficar falando I have, you have, he, she, it has, basta decorar que o he, she, it é has, que o resto todo vai ser have. Não precisa ficar nessa sabatina louca, não. Mais o past participle, ou participle, que é o quê? Para quem já assistiu a outras aulas aqui do canal, vocês conhecem aquela tabelinha dos verbos, que tem a primeira coluna com o infinitivo, to be, to have, to go, to play. Tem a segunda coluna com os verbos na past form, por exemplo, went, played, tried, saw. E a terceira coluna, que é a coluna com os verbos no participle, como driven, seen. Os regulares vão ser os mesmos, né? Played, tried, worked, mas tem aqueles mais diferentões. E que pro Present Perfect, essa que vai ser a coluna que a gente vai utilizar. Um exemplo na afirmativa. I have played FIFA 23. Infelizmente, né? Que é um jogo todo bugado. Preferia não ter jogado, mas já joguei o FIFA 23. Agora na negativa.
She hasn't been to Italy. Ou she has not been to Italy. Lembra que eu falei que have é a forma contraída de I have? Hasn't é a forma contraída de has not. Jimmy, por que você está usando o has em vez do have? He, she, it, has. O resto é have. Eu também posso falar You haven't subscribed to my channel yet. E ainda bem que eu tô aqui para te lembrar. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, para você não perder tempo assistindo uma porrada de conteúdo que não vai te agregar em nada. Tá com dúvida no inglês? Assista a uma aula minha aqui que você sai 100%. Agora na pergunta, não só no Present Perfect, mas em qualquer tempo verbal, a gente vai colocar o auxiliar pro começo. Então se você fosse meu aluno, eu não ia perguntar You have finished your homework? Eu precisaria de inverter isso aí. Have you finished your homework? E agora sim, o pilar que eu considero o mais importante dos três, que é a função, que na verdade são várias. Tive que pausar a gravação aqui para dar uma aula, mas já voltei. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver onde eu parei. A primeira função do Present Perfect é falar sobre experiências pessoais. Personal experiences. Afinal, as nossas experiências a gente viveu no passado, mas a gente ainda carrega essas experiências no presente. Então aqui há também uma conexão passado-presente. Quem aí já ouviu aquela música? I wanna know, have you ever seen the rain? Pois é, no caso dessa função, o trecho dessa música tem uma palavrinha que a gente não pode deixar de colocar, que é a palavra ever. Toda vez que a gente quiser perguntar se alguém já comeu, se alguém já bebeu tal coisa, se alguém já foi para tal lugar, a gente vai ter que utilizar o ever. Have you ever been to London? Para quem gosta também daqueles jogos de talk show ou aqueles jogos que a gente costumava jogar quando era adolescente, como por exemplo o eu já, eu nunca. No inglês, para falar sobre essas experiências que a gente já fez ou que a gente nunca fez, a gente vai utilizar o present perfect. Inclusive, no jogo, a frase que a gente utiliza é um pouquinho diferente. A pessoa normalmente fala uma frase assim, ó. Never have I ever smoked a cigarette. E aí as outras pessoas concordam ou não concordam. Segunda função do Present Perfect. Immediate Past. Poxa, Jimmy, mas aí não teria que utilizar o Simple Past? Não para algo que acabou de acontecer. E assim como na função anterior que a gente utilizou o ever, nessa função aqui precisaremos de utilizar uma outra palavrinha, que é a palavra just. Por exemplo, I have just taken a sip of water. Eu acabei de tomar um gole de água. Ou, hello, how are you? I have just answered the phone. Terceira função do Present Perfect. Coisas que começaram no passado e ainda continuam no presente. Por exemplo, they've been together for 5 years. Eles começaram um relacionamento agora? Não, começaram lá atrás, há 5 anos, e ainda estão juntos. Eu diria que essas três que eu acabei de explicar são as três principais, mas eu vou colocar uma bônus aqui para vocês. Que é achievements or changes over time. Falar sobre conquistas ou mudanças ao longo do tempo. Normalmente a gente utiliza isso para falar sobre progresso que alguém está fazendo. Por exemplo, meus alunos particulares. Eu poderia falar que they have improved their English a lot. My students have improved their English a lot. Agora preste muita atenção, porque nada disso que eu te ensinei agora vai servir caso você não aplique isso que eu vou te ensinar agora no seu dia a dia. Aprender inglês é como tocar um instrumento, é como ir à academia, fazer dieta. Se você não tem uma constância de estar ali todo dia, você não busca melhorar suas habilidades de fala, de escuta, de leitura, de escrita, você não consegue atingir esse próximo degrau na sua escada de fluência. E uma forma legal de você começar a praticar o que você aprendeu nessa aula é você identificar esse tempo verbal numa série que você esteja assistindo, numa música que você esteja ouvindo, ou até mesmo num filme, num vlog do YouTube. Você tem que ser capaz de identificar essa estrutura nos elementos do inglês que você acrescentou à sua rotina. Certo? Então, digamos que você esteja lá assistindo a Game of Thrones para praticar seu inglês. Beleza, você viu o Jon Snow usar o Present Perfect de alguma forma. Você conseguiu reconhecer. Mas qual foi a função que ele utilizou do Present Perfect aqui? Ele está falando de uma experiência pessoal? Ele está falando de algo que aconteceu no passado,
ainda está acontecendo no presente, qual é a função, qual é o contexto aqui. Então, isso é muito interessante de se fazer. Uma outra coisa que você pode fazer também é acrescentar esse tempo verbal ao seu diário. Se você está aprendendo inglês e você ainda não fez um diário, para você contar como foi o seu dia, como você planeja o dia seguinte, para você falar sobre uma experiência pontual que aconteceu, para você comparar alguma coisa, para você utilizar estruturas novas, você está perdendo tempo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem até comentar no vídeo para eu explicar depois para vocês. Isso é algo que eu faço praticamente em toda a aula com meus alunos particulares, como uma forma realmente deles reforçarem o que eles aprenderam, estruturas da aula anterior, deixar eles falarem um pouco mais livres também, mas sempre colocando na conversa essas estruturas novas para relembrá-los. Inclusive, se você quiser um melhor acompanhamento, uma experiência mais rápida, mais sólida na sua jornada de aquisição do inglês, você pode clicar no link da descrição e agendar uma aula comigo. Eu vou te explicar toda a minha metodologia, mandar os materiais para você. As vagas de 2024 já acabaram, mas para que em 2025 você se torne, de uma vez por todas, fluente em inglês. So, don't forget to leave a like, subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Cheers!